gente, eu sou Tereza, moradora da aldeia. Estou aqui com a Bianca, vou apresentar para ela o minhocário e espero poder contribuir, né, com o trabalho que o grupo Gestão de Resíduos está fazendo, para que a gente ajude a transformar o nosso condomínio, né, num condomínio mais harmonioso. Então, isso aqui é o minhocário, vocês podem ver, né, eu tenho aqui 3 conjuntos de caixa. Aqui então, essa caixa, esse conjunto está vazio, eu vou mostrar para vocês. A gente precisa de uma tampa, a tampa tem pequenos furinhos. As 3 caixas, né, as 2 maiores também tem furinhos. Então aqui tem furinho no fundo. E a última, que é uma caixa para reservatório de líquido, ela é sem furos. A gente, quando vai procurar, né, o minhocário para comprar, a gente geralmente encontra conjuntos de 3 caixas, como esse. E é dito que o tempo que você levar para encher uma caixa vai ser o suficiente para a caixa que já está cheia, tá com o seu material já compostado, trabalhado, mas na minha experiência não foi isso que aconteceu. E da mesma forma, ou independente disso, a gente pode empilhar mais caixas. Nesse conjunto de caixas, né, se é um minhocário, obviamente vamos encontrar minhocas. Esse primeiro conjunto é o conjunto que eu agora estou trabalhando. Então aqui a gente vê as minhoquinhas na superfície. A aparência do material da caixa não tá o mais comum não, porque o meu ajudante, eu pedi para ele juntar o material das 2 caixas e ele, além de juntar, misturou. Então geralmente fica uma camada de folhas ou uma camada de maravalha ou serragem por cima, que é o material seco que é necessário para equilibrar com o material que a gente vai colocando, né, para compostar mesmo, né, os resíduos da cozinha, né, o material orgânico. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de líquidos e secos. Quando a gente vai colocar o material na caixa, então a gente junta esse material, né, num baldinho que fica lá na cozinha, e nele eu vou colocando tudo que é de agrado das minhocas. Então o que elas gostam? Elas gostam de casca de frutas, casca de legumes, restinho de uma coisinha que estragou, um chuchu que tá meio molenga. Então tudo que a gente não vai aproveitar na cozinha, né, a gente junta num baldinho para poder colocar para as minhocas. Não é interessante ficar toda hora abrindo a caixa para colocar alimentos. Então por isso que a gente junta no baldinho, eu começo a juntar de manhã e vou até de noite. E aí guardo na geladeira à noite e de manhã eu venho e coloco, abro a caixa e coloco para as minhocas. É preferível fazer assim, porque a caixa, ela depende, para ela ter um bom ambiente para as minhocas, ela depende de ter também um certo controle de temperatura. Então se toda hora a gente abre a caixa, a gente está interferindo, né, nessa temperatura que é natural dela. Quando a gente vai colocar o material na caixa, a gente não espalha, a gente coloca montinhos. Então, olha, ontem eu coloquei um montinho aqui, que era também pra gente observar uma coisa, que é aonde a gente coloca o alimento, as minhocas tendem a se juntar, ó. Então a gente vê aqui uma concentração de minhocas. Como a minha caixa foi revirada, né, o ambiente não tá assim o mais característico. Geralmente quando a gente abre assim, a gente vê verdadeiros bolinhos de minhocas.
Ó, aqui a gente já tá vendo uma quantidade maior. E hoje então, ontem eu coloquei naquele cantinho, hoje eu vou colocar aqui. E aí a gente cobre, né, pra não deixar exposto o material novo que é úmido. É interessante a gente colocar o minhocário, né, então, você vê que ele tá na sombra, né, protegido com telha, então ele não é protegido do sol e de chuva. Aqui o meu tá no galinheiro, porque é um lugar que eu sempre venho, né? Então todo dia eu venho aqui mesmo cuidar das galinhas, então fica prático. A gente tem que tornar a tarefa o mais simples possível, né? Eu também resolvi trazer para o galinheiro porque, além das minhocas que as galinhas gostam, aparecem outros bichinhos. Pode aparecer umas baratinhas verdes, que eu já estava pesquisando, descobri até que essas baratinhas são de bananeira. Eu tenho muitas bananeiras aqui, então essas baratinhas apareceram e eu não sabia do que se tratava. Tem uns besourinhos, tem uns outros insetos, às vezes lesmas, né? Às vezes ácaros, que são bichinhos que de qualquer forma vão ajudar na compostagem, né? Não tá errado. Aí qual que é a sequência? Então eu tô enchendo essa caixa, toda vez que eu tiver alimento, eu vou juntar, vou trazer e colocar aqui na caixa dessa forma que eu indiquei. Outra coisa boa é ter também perto do minhocário um baldinho com folhas secas. Nessa época de seca, né, eu posso ir ali, pegar um montinho e colocar aqui por cima. Mas como o meu material aqui tá mais seco, eu não vou fazer isso não. Né, eu só coloquei ele no cantinho e cobri com o próprio material da caixa. Mas numa época de chuva, a gente tem que deixar um pouco de folhas, né, reservado para ir cobrindo o úmido com o seco. Então, eu vou enchendo essa caixa, até que um belo dia ela tá cheia mesmo, e eu vou, então, tirar a caixa, né? Então, eu tiraria essa caixa que tá muito pesada. Então, quando vocês forem pensar nas suas caixas, né, encontrar as suas caixas, lembre disso, não adianta comprar uma caixa enorme, porque depois o manejo vai ficar mais difícil. Mas o que eu faria, então? Eu tiraria essa caixa, colocaria aqui, reservaria, e vou passar essa caixa que tá vazia pra cima. Essa caixa, então, vazia, eu tiro uma camadinha desse material, coloco no fundo. E aquele bolinho de minhocas, né, que tá concentrado num cantinho onde eu pus o alimento, eu vou transferir, né, pra essa caixa que vai ficar, então, em cima. E ali eu vou começar a encher tudo de novo. Aí a caixa que estava cheia, então, vai ficar aqui no segundo plano. E aí ela vai ficar parada, eu não vou acrescentar mais material nenhum, porque ela agora vai ficar em repouso. E aí vai ter as minhocas, elas vão sempre procurar alimento. Essas caixas todas são furadas e por esses furinhos, muitas vezes as minhocas migram. Além de fazer aquele movimento, né, de juntar as minhocas através do montinho de alimentos, elas vão passar por esses furinhos e vão para a caixa nova, né, onde o material novo está chegando, o alimento novo está chegando. E aí então, né, eu vou encher essa caixa ficou parada, daqui a um mês, na teoria, né, dizem que ele estará pronto. Na minha prática não foi isso que aconteceu. Da mesma forma, tudo que a gente vai colocando, vai soltando um líquido, né? Seja o líquido que o calor, né, produz, né, que a umidade produz, seja o líquido dos próprios alimentos. Que a gente vai observar, então, se o seu material é constituído mais de folhas, de casca de legumes, tem um tanto de umidade. Se você colocar uma melancia, por exemplo, você vai ver que a umidade é muito maior, né? Então esse líquido todo vai ser recolhido na caixa de baixo. Algumas composteiras, quando a gente compra pronto, elas vêm com uma torneirinha,
né? Que é pra você ir retirando o chorume na medida que for ficando pronto e que você necessitar. Eu fiz um curso na verdade não é um curso, né? Uma oficina com o pessoal da Inspira Lixo. E se a gente comprasse um conjunto de caixas, a gente ganhava o curso. Foi isso que eu fiz. A base da minha experiência, né, do meu aprendizado, né, comecei com eles e depois a minha prática. E aí eu tinha uma caixa com torneirinha, mas não achei, né, que era muito... não fazia muita questão da torneirinha, não foi uma coisa prática. Eu comecei a fazer no meu apartamento em Belo Horizonte, com uma caixa pequena. Logo eu vi que eu tinha muito material e que eu trazia pra cá. E que além de alimentos, né, eu trazendo pra cá e tendo caixas aqui, eu podia também fazer a compostagem com as folhas que vão caindo, como as folhas de uma poda de árvore, né, a grama cortada. Então todo esse material pode ser compostado, né? Pode ser compostado de outras formas, mas pode ser compostado no miocário. Bem, vamos ver aqui na prática. Outra coisa. Quando a gente está montando o miocário, na última caixa onde a gente coleta o líquido, né? A gente costuma colocar uma pedra ou um pedaço de telha, né? Uma telha quebrada, porque muitas vezes cai... as minhocas, né, podem cair pelos buraquinhos e aí elas vão ficar lá boiando na caixa, no líquido, sem condição de sair. E acabam morrendo, e muitas vezes é isso que dá cheiro no chorume, né, que é o nome desse líquido. Então, tendo a telha ou a pedra, a minhoca pode subir, né, nessa telha, né, nessa pedra, e aí... É interessante que pelo menos uma vez por semana a gente tire as caixas e confira, né, a caixa de chorume para ver se já produziu um chorume, para ver se tem alguma minhoca perdida lá, né, para garantir o equilíbrio do todo e ter um material bom. O princípio é isso. O que faz com chorume? O chorume... Bem, vamos por partes, né? O material compostado, então, né, através das minhocas, é o que a gente chama de humus, né? E ele é o adubo, né? Na medida que ele vai ficando pronto, você vai coletando esse humus, né? Tira da caixa, né? Aí você libera a sua caixa. E você pode colocar as colheradas, né? Numa planta, né? Num canteiro, na horta, né? Em qualquer um que você queira, né, dar um plus, né? Ele é um fertilizante muito rico. E ele vai ser mais rico na medida de que você, ao fornecer alimentos para as minhocas, coloca os alimentos mais variados possíveis. O chorume, ele pode ser usado tanto como adubo como defensivo. Então, ele puro é muito forte. Você vai ter que, para usar, você vai diluir, né, uma parte de chorume para 10 partes de água e usar como adubo. Você pode tanto regar uma planta, quanto colocar num borrifador e usar como adubo foliar. E ele também pode ser usado como defensivo, e como defensivo você vai diluir 1:5, né? Uma parte de chorume para 5 de água. E usar também borrifando nas plantas que você achar que está tanto precisando de um fortalecimento para ela afastar as pragas, quanto para atacar, entre aspas, aí, diretamente um inseto indesejado, né? Desde o pulgão, né? Um ácaro, uma cochonilha, né? Até mesmo certos besourinhos, certos insetos que a gente não sabe nem o nome, né? Mas que podem surgir nas plantas.
É isso. Deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa de miocárdio. Miocárdio. E você gosta de ter? Olha, eu comecei com esse curso que eu falei, né? Eu fiz um curso com o Espiralixo. Eu tava seguindo algumas páginas no Facebook, né, ligadas à questão ambiental, questão ecológica, né, questão agrícola, né, páginas ligadas à permacultura e agroflorestas. E aí eu comecei a ver, né, o perfil da Espiralixo, fiquei curiosa, né, e eles falando, entre outros trabalhos que eles fazem, né, que é um grupo ligado ao aglomerado da Serra que tem um trabalho social. E aí, né, eles falavam do minhocário e tal, e aí eu resolvi conhecer o minhocário. E tinha essa proposta, né, de compre uma caixa e aprenda a fazer. Assim eu comecei, né, eu comprei uma caixa pequena, quer dizer, um sistema pequeno, que são 3 caixas dessa, iguais a essa menor, né. Comprei essa para o apartamento. E comprei né, de caixas grandes assim, para trazer aqui para casinha. E eu fiquei admirada porque, né, embora eu tivesse a noção dessa coisa dos resíduos, né, tanto de poder usar os resíduos, né, para produzir, né, um material interessante como o humus e o chorume, quanto que se a gente pensar, né, se todo mundo, né, pega aquele pequeno resíduo e não faz nada e solta ele, né, manda ele para o lixão, é um volume inacreditável de lixo que a gente produz. E principalmente, uma coisa que podia ser boa, né, jogada fora, né. Então eu comecei com essa ideia, né, e arrumei essas caixas. E pedi à moça que trabalhava lá em casa, a cozinheira, que me ajudasse, né, nesse processo. Então, ela ia fazendo as coisas, ia fazendo o almoço, deixava uma sopa pronta. Lá em casa tinha um consumo muito alto de verduras e legumes, né. Então, eram 3 caixas que eu deveria, né, encher 2 caixas, e pensei que para isso eu ia demorar um mês, né. Com uma semana, a minha caixa já estava transbordando. Eu já mudei a caixa de ordem e já comecei a encher a outra. E dali a pouco eu já não sabia mais o que fazer com tanto legume. E ao mesmo tempo pensando, nossa, né, isso tudo ia para o lixo, né? E isso me assombrou, né? Me assombrou e me fez, né, criar um movimento de pesquisar preço e tal. E descobri um lugar que vendia as caixas. Fui lá e comprei uma montoeira de caixa. Pensando também que aqui na casinha, embora eu não tivesse tanto alimento, né, eu moro sozinha, eu trazia coisas lá de Belo Horizonte que sobrava. E, nossa, é folha demais, é galho demais. Eu sempre gostei de fazer horta. Então, matinho, né, uma folha que secou, que estragou, que o bichinho comeu e tal, tudo isso eu podia compostar. E um detalhe importante que eu esqueci, as minhocas, elas se reproduzem muito, né? Que aliás eu tô falando de minhocário sem ter falado nada das minhocas. As minhocas do minhocário são, as minhas, né, são minhocas californianas. Eu acho que tem as mais usadas em minhocário são as californianas e tem uma africana que não me lembro bem o nome. Elas estando num ambiente propício, elas se reproduzem astronomicamente, né? Era para estar com a caixa transbordando de minhocas. Eu já dei, né, minhocas para algumas pessoas e tal. Já tive época mais das minhocas, né, de eu estar investindo mais no minhocário, ou nos minhocários. E deixei de investir porque comecei a criar galinhas e as galinhas são verdadeiras concorrentes dos minhocários, porque elas comem e tudo que eu dou para elas é pouco, né? Há pouco tempo é que eu trouxe
o minhocário aqui pro galinheiro, eles ficavam lá em cima. Na verdade, eles ficavam entre minha cozinha e a horta, que era o lugar, né, onde eu tinha um trânsito mais fácil para cuidar do minhocário. É importante também lembrar que o minhocário, as minhocas, elas não gostam de frutas ácidas, cebolas e alhos. É bom também evitar queijo, laticínio, carne, né? Que são coisas que vão interferir no processo de decomposição, decompõem mais lentamente e com isso podem gerar mau cheiro, né? As pessoas, muita gente que fala assim, eu ponho, coloco tudo, coloco laranja, limão, coloco cebola, coloco carne. Pode colocar, né? Não é uma questão do tipo, vai perturbar tudo, não. Mas não é o que favorece, né, o trabalho de compostagem das minhocas. Você me perguntou se eu gosto. Então, a minha questão, eu acho que é um trabalho simples de fazer, né? Que é isso aqui que vocês viram eu fazer. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né? Que a ajuda que ele me dá é de tirar, né, a caixa, que agora ela já está pesada. A caixa, quando a gente põe ela no repouso, né, ela tá cheia até aqui em cima, depois ela vai ficar mais ou menos pela metade. O material fica bem fininho, né, bem diferente disso que tá aqui. Né, a aparência do que eu mostrei pra vocês tá... tipo assim, ainda vai demorar bastante tempo para o material ficar bom, né? Para o material estar bem decomposto. Hoje, né, que eu trouxe para o galinheiro, né? Na verdade eu estou fazendo um consórcio, mas não tem 5 dias, né, que eu arrumei esse pedacinho aqui do galinheiro e que eu trouxe as caixas para cá, né? Trouxe com essa ideia, né, de que eu vou tentar um equilíbrio entre o cuidar das galinhas e o cuidar do minhocário. Então as galinhas vão ter que aceitar, dividir um pouquinho das hortaliças, dos vegetais, né, com as minhocas. E em contrapartida elas vão ganhar uns insetozinhos que para elas são proteínas, né? E até de quebra umas minhocas. Aqui também aconteceu que no primeiro dia que eu pus a caixa aqui, as galinhas são muito curiosas, né? E eu não sei se foi vento ou se foi elas mesmas que tirou a tampa, né? E parece que deu uma pisoteada. Então por isso que a gente vê o material assim mais compactado. Em alguns lugares, né? Em alguns sites que a gente digita na internet, tem muita coisa sobre minhocário que eu acho que vale a pena sempre pesquisar. Mas eles falam que a gente deve ficar revirando o material. E não foi isso que eu aprendi com a espiralite, né? Então a gente coloca lá no cantinho, né, o alimento, espera que as minhocas vão digerir aquele pedacinho, depois vai fazendo os montinhos, né? E a gente nunca compacta o material, né? É sempre solto. E, né, a minha alegria, né? São várias alegrias. Uma é a alegria de saber que eu estou, né, utilizando, né, o que eu tenho, né, o meu recurso, que são as sobras dos alimentos, para produzir algo bacana, como é o humus, como é o chorume. Também, né, além de eu aproveitar esse material de uma forma positiva, né, eu também estou dando um destino diferente do que seria, né, esse material se transformar em lixo, né? A gente sabe que os aterros sanitários estão abarrotados. Eu não sei de cor aí o índice aí da estatística, mas é um volume muito alto, né? Nos lixões a gente encontra uma porcentagem maior de resíduo alimentar, né, de lixo de cozinha, do que os resíduos mesmo de plástico, de coisas que a gente não recicla, né, de coisas que a gente descarta. Você acha que funciona bem para quem vem só no final de semana? Quando eu comecei, né, eu morava em Belo Horizonte, ficava lá
no começo eu ficava lá, eu vim aqui só sábado e domingo, depois eu comecei a vir sexta, sábado e domingo, depois eu passei de quinta a domingo, né? Chegava aqui quinta à noite e ia embora domingo antes do almoço. E sempre funcionou bem. Aliás, uma coisa super importante, as pessoas têm às vezes certas dificuldades em tratar, né, em assumir compromisso, né, com coisas que requerem cuidado, com medo de ficar preso, né? Então, por exemplo, quando eu viajo, eu tenho que pedir alguém para cuidar das minhas galinhas, dos meus gatos, né? As minhocas, elas podem ficar até 3 meses sem comer, né? Eu posso contar para vocês, né, que essa caixa com esse material, né, eu voltei a alimentá-la agora. Eu devo ter começado com minhocário em 2015, ou 2014, né, não sei. E são as mesmas, quer dizer, não são as mesmas, né, mas tipo assim, as minhocas que eu ganhei lá com o minhocário na oficina são as mesmas. Eu nunca tive que comprar minhocas, ninguém nunca me deu minhocas. São as minhocas com as quais, né, eu comecei, elas vão se reproduzindo, umas morrem, umas caem na caixa, umas o galinho comeu. São as mesmas minhocas. Às vezes eu viajo, fico uma semana fora, né? Ninguém nunca deu comida para minhoca. Então, se elas podem ficar muito tempo sem comer, né? E você vê assim, eu coloquei um pouquinho de nada, né, no cantinho aqui. É claro que quanto mais alimento eu colocar, mais elas vão se alimentar e se reproduzir. E da mesma forma, né, mais material que vai ser decomposto vai ser transformado em humus. Como eu estou praticamente recomeçando o trabalho com o minhocário, né? Porque agora eu vou arrumar um equilíbrio de alimentos, né? Que eu vou dividir os alimentos entre as galinhas e os minhocários. Então, né, eu vou voltar a ter mais chorume e vou voltar a ter mais humus. Foi uma coisa também que eu busquei, e da mesma forma foi uma coisa que me levou a criar as galinhas, é que eu penso em ter um ambiente sustentável. Eu gosto de plantar. Eu gosto de ervas, gosto de fazer minha hortinha, né? Então, eu sempre tenho que comprar adubo, né? Sempre tenho que comprar esterco. Eu falei, bem, se eu criar umas galinhas, né? Primeiro eu comecei com o minhocário. Se eu desenvolver, né, essa técnica do minhocário, eu vou produzir 2 tipos de fertilizante, tanto o chorume quanto o humus. E da mesma forma eu vou ter um defensivo, para evitar usar produto químico, né? Os inorgânicos aí, os NPK e tal. Né? Porque aqui é tudo tirado, né, desse sistema vivo que é o minhocário. E aí, mais na frente, é que como eu também tenho 3 lotes, eu falei, eu posso ocupar melhor, né, aproveitar melhor o espaço que eu tenho. Então, vou criar galinhas. Comecei do zero, sem saber nada. Eu falei assim, como eu não sei nada, eu vou comprar um galo e 6 galinhas. Hoje eu tenho 3 galos e 26 galinhas, e mais 2 chocando. E pra mim é mais um prazer do que uma empresa. Aqui não é uma empresa, né? É um prazer. E aí, então, eu tenho que ir criando condições de que essas coisas me sustentem, né, naquilo que eu gosto de fazer. Então, hoje em dia eu vendo uns ovinhos, pago a ração das galinhas, né? Recentemente eu ampliei um espaço das galinhas aqui, um quintalzinho para elas, e observando, porque também a gente aprende muito, observando o nosso ambiente, observando a natureza. E o que aconteceu? Eu falo com o meu ajudante assim, olha, quando você rastelar, né, junte as folhas, né, e jogue dentro do galinheiro.
que é uma outra forma de transformar o material de uma forma bacana. As galinhas gostam, né, de ciscar, e elas pisoteando as folhas, olha, pode olhar aqui. Aqui tem um tanto de folha, tem um pouco de serragem e tem o material delas aí. Elas vão triturando tudo, que depois vai ser recolhido e usado nos canteiros. A gente, embora esteja falando, né, muito dos resíduos em termos de coisas que a gente compra, né, de cozinha, eu vejo aqui no condomínio pessoas reclamando também sobre o material orgânico que vai acontecendo. Então, querer um gramado todo limpinho, sem folhas, né, que o vento, né, nas estações, né, onde tem mais vento, as folhas caem, né. Se a gente andar pelo meu sítio agora, vai ver que a gente tem uma cobertura de folha no chão. De vez em quando eu varro, de vez em quando eu rastelo. E essas folhas todas agora vão ser compostadas. Ou através das caixas, quando elas estiverem mais verdinhas. Mais verdes elas vão servir de alimento. E mais secas elas vão servir para proporcionar o equilíbrio entre líquidos e sólidos. Ou então, né, esse material recolhido aí do jardim, do gramado ou dos caminhos, né? Esse material de folhas, né? Eu vou colocar dentro do galinheiro, né? E as galinhas vão se divertir ali e da mesma forma vão estar me favorecendo com um material triturado que vai ser ótimo para minha horta. É isso. E aí? Ficou ótimo. Só despede, então, assim. Não vou despedir ainda não, porque eu não queria ver outras coisas. Não, que aí pra eu finalizar o vídeo aqui, na edição, entendeu? Ah, entendi. Então vou despedir. O que eu vou falar? Então é isso, gente. Tô às ordens. Se alguém quiser, né, mais informação, se quiser vir aqui visitar o minhocário, né, ter uma experiência assim de ver de perto, né, tô às ordens, pode me procurar. Obrigada, gente. É isso aí.